E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá começando agora a parte 3 e a parte final do vídeo sobre as entidades do folclore brasileiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o feedback na parte 1 e na parte 2. Eu vi que vocês gostaram muito e com certeza eu vou trazer mais vídeos longos aqui no canal e mais partes e tal. Como eu disse anteriormente, no vídeo de hoje a gente vai finalizar essa lista de entidades. Se você não assistiu a parte 1 ou a parte 2, vai estar como os últimos vídeos do canal. Só que se você tiver com muita preguiça de ir lá procurar ou quiser ver esse aqui primeiro, no final desse vídeo, nas recomendações vai estar lá, então é só clicar. Como não tem uma ordem cronológica, então não faz muita diferença qual parte você vai ver. Então, dito isso, já deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo. O Furapés é uma criatura descrita como pequena e ágil, com corpo magro e braços longos e esqueléticos. Suas mãos possuem unhas afiadas como garras, e ele usa para perfurar e arranhar o pé de suas vítimas enquanto elas andam descalças. Seus olhos são pequenos e brilhantes, e sua pele é de uma coloração pálida quase translúcida, o que lhe dá uma aparência fantasmagórica. A criatura é conhecida por atacar à noite, especialmente em áreas rurais, onde as pessoas costumam andar descalças. Ele se esconde em lugares escuros e inesperados, como embaixo das camas, de tábuas de assoalho ou em arbustos, esperando o momento certo para perfurar os pés de quem passa. Seus ataques são tão rápidos e dolorosos que ele raramente é visto, escapando rapidamente para se esconder novamente nas sombras. A lenda do Furapés é originária do folclore brasileiro, sendo muito popular em algumas regiões do interior. É dito que essa criatura seria uma forma de espírito vingativo, talvez de uma pessoa que sofreu grandes traumas ou violência. Em outras versões, ele é uma entidade criada para punir aqueles que desrespeitam a natureza ou se aventuram por caminhos perigosos sem preocupação. Uma crença popular diz que o Furapés só ataca quem anda descalço, então muitas pessoas evitam andar sem sapatos à noite, principalmente em locais ermos. Também há quem afirme que ele não gosta de sal, e por isso coloca um sal ao redor das camas ou nas portas de casa como forma de proteção contra a criatura. O bicho criatura é uma entidade de aparência grotesca e deformada, com traços que combinam características humanas e diversos animais. Seu corpo é coberto por uma pele grossa e escura, com protuberâncias e escamas em algumas partes. Suas garras afiadas e dentes enormes são assustadores, e seus olhos vermelhos brilham no escuro, criando uma presença aterrorizante. Ele se move com agilidade, apesar do corpo desproporcional. É extremamente agressivo e violento, caçando durante a noite e atacando qualquer ser humano que cruze seu caminho. Ele é conhecido por perseguir suas vítimas com uma força implacável, sendo praticamente impossível de despistar. No entanto, dizem que ele só ataca aqueles que adentram seu território, considerado sagrado para a entidade. Suas emboscadas são rápidas, e ele prefere atacar em lugares escuros e isolados. A lenda do bicho criatura é cercada de mistério, e existem várias versões sobre sua origem. Algumas histórias afirmam que ele é uma criação de feitiçaria ou bruxaria, resultado de experimentos com magia. Outras versões dizem que ele é uma antiga entidade guardiã, que tomou uma forma monstruosa para defender áreas de floresta ou cavernas que são sagradas e não devem ser profanadas pelos humanos. Em muitas regiões, acredita-se que o bicho criatura é sensível à luz do fogo ou à luz solar, o que mantém afastado durante o dia. Há relatos de pessoas que conseguiram escapar ao acender tochas ou fogueiras, forçando a criatura a se afastar. Algumas comunidades também realizam rituais de purificação para apaziguar o espírito do monstro, acreditando que ele só ataca para proteger antigos segredos da floresta. O Canaimé é uma criatura aterradora do folclore brasileiro, muitas vezes descrito como um ser humano transformado em um espírito vingativo, capaz de assumir diversas formas bestiais. Na forma humana, o Canaimé é um guerreiro habilidoso, que se destaca pela furtividade e agilidade. Quando torna uma forma bestial, geralmente de uma onça ou outro predador, sua aparência é ainda mais temível, com garras afiadas e olhos penetrantes. Ele é conhecido por sua astúcia e por ser implacável em busca por vingança. O Canaimé é o espírito vingativo, que persegue suas vítimas de maneira incansável, muitas vezes atacando durante a noite. Ele é conhecido por usar venenos e maldições em suas vinganças, agindo de maneira sutil antes de atacar diretamente. Suas vítimas costumam adoecer lentamente, sem saber que estão sob sua influência. Em muitos relatos, ele embosca aqueles que acreditam terem feito mal, utilizando táticas de guerrilha, movendo-se silenciosamente pelas florestas e atacando de maneira inesperada. A lenda do Canaimé tem suas raízes nas tradições indígenas da região amazônica e de outros povos nativos da América do Sul. Ele é visto como um espírito de vingança, que pode ser invocado por aqueles que desejam punir seus inimigos. O mito reflete a crença nas forças sobrenaturais da natureza e na capacidade dos seres humanos de se conectarem a essas energias para realizarem ações extremas, como se transformar-se em uma criatura vingativa.
O termo Kanaemé também é associado a rituais de assassinato. Em algumas versões da lenda, o Kanaemé é considerado uma espécie de xamã ou feiticeiro que possui conhecimento profundo de plantas venenosas e maldições, sendo temido por sua habilidade de infligir dor e morte à distância. O Mão Pelada é uma criatura temida que se assemelha a um guaxinim, ou algum tipo de outro animal de pequeno porte, com longos braços e mãos desproporcionalmente grandes e peludas. Sua aparência é grotesca, com olhos brilhantes e dentes afiados, geralmente escondidos em sombras densas, esperando para assustar os que passam por florestas ou fazendas durante a noite. O Mão Pelada é descrito como extremamente ágil e traiçoeiro, atacando pessoas desprevenidas. Sua natureza travessa o faz atacar de forma inesperada, seja derrubando árvores pequenas, arrombando portas ou atormentando viajantes. Ele tem o hábito de roubar alimentos das casas e arrancar frutas de árvores, desaparecendo rapidamente antes de ser visto completamente. A história do Mão Pelada tem suas raízes em contos populares brasileiros, especialmente nas zonas rurais. Muitos acreditam que a criatura seja o espírito de um ladrão que foi amaldiçoado, ou até mesmo de uma pessoa que por atos cruéis foi transformada nessa criatura e obrigada a vagar eternamente em busca de redenção ou vingança. Apesar de sua aparência grotesca, dizem que o Mão Pelada tem um ponto fraco, o medo de cães. Muitos afirmam que cães ferozes são capazes de espantá-lo, e por isso, muitas fazendas mantêm cachorros para protegê-los de seus ataques noturnos. O Come-Línguas é uma criatura um tanto assustadora do folclore, retratado como uma criatura de aparência humanoide, mas com traços monstruosos. Ele possui garras afiadas, pele enrugada e olhos que brilham na escuridão. Sua característica mais marcante é a boca desproporcional, grande e cheia de dentes afiados, usada para devorar a língua de suas vítimas enquanto elas dormem. Agindo principalmente durante a noite, o Come-Línguas invade silenciosamente as casas e se aproxima de suas vítimas enquanto elas estão em sono profundo. Ele se alimenta arrancando a língua das pessoas, deixando-as incapazes de falar para sempre. Segundo as lendas, a criatura não faz nenhum outro mal físico, além de privar suas vítimas da fala, mas o trauma psicológico é devastador. As origens do Come-Línguas são incertas, mas em algumas histórias o associam à punição sobrenatural para quem fala demais, especialmente fofoqueiros ou mentirosos. É dito que em vida, a criatura pode ter sido uma pessoa maldosa, que após a morte, foi condenada a vagar pelas noites, devorando línguas como punição por seus próprios pecados verbais. Uma curiosidade é que ele não ataca quem dorme de boca fechada. Por isso, muitos acreditam que manter a boca fechada ao dormir pode afastá-lo. Algumas famílias até colocam amuletos de proteção ao redor das suas camas para prevenir os ataques dessa criatura misteriosa. O Boca de Ouro é uma entidade folclórica que se assemelha a um homem robusto com uma característica marcante. Seus dentes são feitos de ouro puro, brilhando intensamente à luz do sol ou da lua. Sua boca reluzente é o que mais chama atenção, conferindo-lhe um aspecto hipnotizante e ameaçador. Suas vestes, muitas vezes descritas como trapos sujos, contrastam com o brilho de sua boca. O Boca de Ouro é uma figura solitária e enigmática, vagando por florestas e vilarejos remotos em busca de riqueza. Ele é conhecido por enganar os gananciosos, atraí-los com promessas de fortuna e ouro, apenas para causar-lhes infortúnios. Aqueles que tentam roubar ou arrancar seus dentes acabam amaldiçoados, perdendo tudo o que conquistaram na vida. Dizem que o Boca de Ouro era um homem muito rico e ganancioso em vida, que acumulava ouro de maneira injusta. Após sua morte, foi condenado a vagar pela terra, com a boca cheia de ouro como símbolo da sua avareza. Ele agora persegue os que, como ele, colocavam ouro e riqueza acima de tudo, levando-os à ruína. Embora muitos temam o Boca de Ouro, há uma crença de que aqueles que conseguem encará-lo sem sucumbir à ganância podem ganhar sabedoria e discernimento. No entanto, poucos conseguem resistir à tentação de seus dentes dourados, caindo em suas armadilhas e sendo consumidos pela mesma avareza que o transformou no monstro. A cobra nonato é uma serpente gigantesca do folclore brasileiro, descrita como tendo um corpo maciço, de escamas pretas ou esverdeadas, com olhos brilhantes e ameaçadores. Seu tamanho é colossal, capaz de se envolver em casas inteiras com seu corpo. Dizem que seu simples deslizar pela terra provoca temores e ruídos assustadores. A cobra nonato vive nas profundezas dos rios ou cavernas ocultas, mas sai de seu esconderijo em momentos de grande perturbação, como para proteger o território ou quando é provocada. Ela se move silenciosamente durante a noite e ataca qualquer um que se aproxime do seu covil. A serpente é feroz e implacável, mas evita confrontos desnecessários, preferindo se esconder nas sombras. Segundo a lenda, a cobra nonato é um espírito protetor da floresta, nascida da terra e dos rios para manter o equilíbrio natural.
Alguns acreditam que ela era um humano amaldiçoado, transformado em uma cobra por desafiar as forças da natureza. Sua presença é um lembrete de que a natureza, quando ameaçada, pode ser impiedosa. Há histórias que dizem que a cobra Nonato guarda tesouros antigos em seu covil, protegendo-os dos saqueadores, mas quem tenta se aproximar para pegar o ouro raramente sobrevive, sendo devorado ou amaldiçoado para sempre a vagar perdido nas matas. A Canhambora é uma figura temível do folclore brasileiro, descrita como uma velha com longos cabelos desgrenhados, pele enrugada e um corpo encurvado. Seus olhos são pequenos e brilhantes, com um sorriso malicioso e perturbador. Ela carrega um cajado feito de madeira retorcida e veste trapos que parecem ser retirados de uma floresta sombria. A Canhambora é reconhecida por ser uma entidade vingativa e cruel. Ela ronda as vilas e florestas em busca de crianças desobedientes, as quais leva para sua caverna oculta. Durante as noites, a Canhambora se esconde entre as sombras, aterrorizando aqueles que cruzam seu caminho. Ela pode aparecer repentinamente, invocando um vento frio, e quando encontra suas vítimas, as leva para um destino desconhecido. A lenda da Canhambora teria origem em contos antigos passados de geração em geração, sendo uma figura usada para assustar as crianças e mantê-las longe das florestas. Em algumas versões, ela é uma bruxa que foi expulsa de uma aldeia por praticar feitiçaria e desde então vive isolada buscando vingança. Dizem que em raras ocasiões, a Canhambora deixa cair um de seus artefatos mágicos, como seu cajado ou uma bolsa de ervas, e quem consegue pegar esses itens ganha proteção contra seus feitiços. No entanto, muitos afirmam que nunca é seguro se aproximar demais dela, pois a bruxa sempre continua encontrando maneiras diferentes de recuperar seus itens. O redemoinho assombrado é uma manifestação sobrenatural que toma a forma de um pequeno tornado ou redemoinho de poeira, com folhas e detritos. Ele surge repentinamente, mesmo em dias calmos, e pode crescer de maneira imprevisível, movendo-se com uma velocidade assustadora. Suas cores variam entre tons de cinza e preto, com brilhos esverdeados no seu núcleo, dando-lhe uma aparência sinistra e sobrenatural. O redemoinho assombrado parece ter uma mente própria, perseguindo pessoas que se aproximam ou aquelas que escolhe como alvo. Ele surge principalmente em áreas desabitadas ou em lugares onde ocorreram tragédias, como cemitérios ou locais de antigos conflitos. Muitos acreditam que o redemoinho é controlado por espíritos ou almas inquietas, atraindo suas vítimas para desorientá-las ou para afastá-las de áreas sagradas. A origem dessa entidade está associada a crenças populares de várias regiões do Brasil, especialmente em zonas rurais. O redemoinho seria a manifestação de espíritos que, ao serem perturbados ou invocados por práticas errôneas, tomam essa forma para causar caos e confusão. Em algumas versões da lenda, o redemoinho assombrado seria um castigo, imposto por forças superiores a quem desrespeita as forças da natureza. Dizem que ao encontrar um redemoinho assombrado, jogar um objeto de ferro ou metal no seu centro pode dissipar sua energia. No entanto, muitas pessoas evitam se aproximar, temendo que a entidade possa tomar uma forma ainda mais perigosa e imprevisível. Em algumas regiões, as pessoas realizam rituais de proteção antes de passar por locais onde esses redemoinhos são comuns. O Maçone é uma criatura de aparência assustadora e robusta, que se assemelha a um homem gigante com o corpo coberto por pelos grossos e escuros. Seus olhos são vermelhos e brilham na escuridão, enquanto suas garras afiadas e dentes enormes o tornam uma figura ameaçadora. Ele possui uma força descomunal e é frequentemente retratado como uma espécie de bicho-papão, das florestas no caso, capaz de causar grande destruição. O Maçone é conhecido por sua agressividade e sua tendência a atacar qualquer um que invada seu território. Ele vaga pelas florestas durante a noite, emitindo rugidos assustadores que ecoam na escuridão. Quando está caçando, ele persegue suas vítimas de forma implacável, utilizando sua grande força e agilidade. No entanto, há relatos de que o Maçone é territorial, evitando áreas povoadas e focando em caçar apenas na solidão da mata. A lenda é originária de regiões interioranas e florestais do Brasil.
Ela é frequentemente mencionada em histórias passadas de geração em geração entre os moradores rurais, sendo descrito como uma espécie de guardião sobrenatural da natureza, que ataca aqueles que desrespeitam as florestas ou tentam explorar seus recursos de maneira abusiva. Algumas versões o associam a antigas divindades protetoras da fauna e da flora. Há um mito de que o Maçone pode ser apaziguado com oferendas. Muitos acreditam que deixar alimentos ou pequenos presentes na borda das florestas pode acalmá-lo e garantir a proteção de quem mora ou trabalha perto das matas. Essa prática, apesar de considerada supersticiosa, é comum em comunidades que convivem com a natureza e têm medo de desagradar essa poderosa criatura. O jaguarão é uma entidade mítica do folclore, descrito como uma criatura imponente que se assemelha a um jaguar de proporções descomunais. Ele é frequentemente retratado com uma pelagem preta, manchas amarelas e olhos que brilham intensamente no escuro. O jaguarão é considerado um espírito protetor das florestas e da fauna, simbolizando força e mistério. Sua presença é muitas vezes acompanhada por um forte cheiro de terra molhada e vegetação, o que indica que ele é um guardião dos segredos da natureza. É uma criatura solitária, que se move silenciosamente pelas florestas. Ele é conhecido por ser extremamente astuto e cauteloso, evitando o contato humano sempre que possível. Em algumas lendas, o jaguarão é descrito como um caçador implacável, que persegue suas presas com uma agilidade sobrenatural. Os locais onde ele habita são considerados sagrados, e muitos acreditam que ele protege as matas de intrusos e caçadores, atacando aqueles que não respeitam a natureza. As origens do jaguarão podem ser rastreadas até as tradições indígenas brasileiras, onde ele é visto como o espírito guardião das florestas e animais. Ele é frequentemente associado a rituais de proteção e reverência à própria natureza. Com o passar do tempo, o jaguarão se tornou uma figura emblemática na cultura popular, simbolizando a luta pela preservação da fauna e da flora brasileira. Uma curiosidade interessante é que o jaguarão muitas vezes é mencionado em histórias de pescadores e caçadores que afirmam ter visto a criatura durante suas atividades. Muitos deles relatam que após o avistamento do jaguarão, voltaram para casa sem suas capturas, como se a criatura estivesse interferindo para protegê-los. Por causa disso, muitos acreditam que o jaguarão é o guardião da natureza que atua para preservar o equilíbrio biológico. O troá é descrito como uma espécie de espírito protetor da floresta, semelhante a um grande pássaro, mas pode assumir a forma de um homem. Sua plumagem é densa e escura, com penas que refletem a luz da lua, criando um efeito quase sobrenatural. O troá é conhecido por seu canto melodioso, que ecoa pela mata durante a noite, atraindo tanto o temor quanto a admiração dos habitantes locais. Ele é visto como uma entidade benevolente, que protege os animais e as plantas da floresta. Ele é considerado o guardião das matas, e sua presença é geralmente associada a bons presságios para caça e pesca. Contudo, também é conhecido por ser um avesso de invasores. Aqueles que desrespeitam a natureza podem sofrer as consequências do seu canto. Seu comportamento é noturno, e acredita-se que ele possa se comunicar com outros espíritos da floresta, criando uma rede de proteção ao meio ambiente. A origem do troá está ligada às tradições indígenas e às crenças dos povos nativos do Brasil, que veem a criatura como um símbolo de harmonia entre os seres humanos e a natureza. O troá é mencionado em várias lendas, onde é considerado um espírito ancestral que observa e protege as florestas e animais. Com o tempo, a figura do troá se tornou um elemento importante na cultura popular, simbolizando a conexão entre o ser humano e o mundo natural. Uma curiosidade sobre o troá é que em muitas comunidades acreditam que seu canto pode prever eventos climáticos, como chuvas ou secas. Os caçadores e pescadores locais costumam ouvir atentamente o canto da criatura, acreditando que lhe dará sinais sobre as melhores épocas de caça ou pesca. Além disso, a imagem do troá é frequentemente utilizada em obras literárias e músicas. O Monte Cabelo é descrito como uma figura bem assustadora, que se assemelha a um homem com mãos longas e cabeludas. Seu corpo é coberto de uma densa pelagem, o que lhe confere uma aparência quase monstruosa. Os dedos de suas mãos são finos e compridos, com unhas afiadas que se assemelham a garras, tornando ainda mais aterrorizante. Ele é frequentemente retratado como uma criatura que se esconde nas sombras, especialmente em florestas e áreas rurais. O Mal de Cabelo é conhecido por ser uma criatura que atormenta as pessoas, especialmente crianças que não obedecem aos seus pais ou que se aventuram sozinhas pelas matas durante a noite. Ele se move rapidamente e em silêncio, utilizando suas mãos longas para agarrar as vítimas, levando-as para longe. Dizem que o Mal de Cabelo é atraído pelo medo e pela desobediência, tornando-se mais ativo em noites de lua cheia, quando suas aparições são mais frequentes. A origem do Monte Cabelo está ligada a antigas lendas e mitos das comunidades rurais, onde histórias de criaturas sobrenaturais eram usadas para ensinar lições, assim como o bicho-papão, a cuca e afins. Ele é considerado uma personificação do medo, muitas vezes utilizado por pais para incentivar comportamentos desejáveis das crianças.
Uma curiosidade interessante sobre o Monte Cabelo é que ele é frequentemente associado a histórias de desaparecimentos misteriosos. Muitas pessoas afirmam ter visto a criatura e relatam ter ouvido um sussurro muito aterrorizante vindo dela. Em algumas culturas, ele é considerado um guardião das florestas, punindo aqueles que não respeitam a natureza. Em outras, ele só é um monstro que assombra as crianças. O Rondolo é um espírito de grande estatura, com um corpo magro e esquelético. A aparência do Rondolo é marcada por uma pele pálida, quase translúcida, que brilha sobre a luz da lua. Seus membros são longos e desproporcionais, e suas mãos são grandes, com dedos finos que se assemelham a tentáculos. O rosto é indistinto, frequentemente envolto em uma névoa ou sombra, que lhe confere uma aparência de criatura sobrenatural. O Rondolo é conhecido por vagar à noite, especialmente em áreas onde há plantação ou pastagem. Sua presença é muitas vezes anunciada por um som característico, semelhante a um lamento ou sussurro. Acredita-se que ele se alimenta de energia vital de plantas e animais, e aqueles que cruzam seu caminho sentem um forte pressentimento de medo. Em algumas tradições, o Rondolo é visto como um guardião da natureza, mas também pode ser considerado um sinal de mau agouro. A origem da criatura é envolta em mistério de várias regiões do Brasil. Algumas lendas sugerem que ele é a alma de um agricultor que faleceu tragicamente enquanto trabalhava na roça. Outras histórias afirmam que o Rondolo é uma entidade criada a partir da força da natureza, surgindo como uma resposta às práticas destrutivas que ameaçam o equilíbrio ecológico. Sua figura representa as consequências da exploração desenfreada das matas. Uma curiosidade sobre o Rondolo é que ele é frequentemente mencionado em contos infantis populares, sendo uma figura que ensina lições sobre a importância da preservação da natureza e o respeito pelos seres vivos. Algumas pessoas acreditam que deixar um pequeno presente, como flores ou alimento, pode apaziguá-lo e garantir suas boas colheitas no futuro. O Galafuz é um ser pequeno, com cerca de 1 metro de altura, com uma aparência peculiar que combina características humanas e animais. Seu corpo é coberto por uma pelagem fina e desgrenhada, geralmente em tons de marrom ou cinza, e suas orelhas são longas e pontudas, lembrando as de um gato. O Galafuz possui grandes olhos brilhantes, que refletem a luz do luar, e sua boca é cheia de dentes afiados, prontos para devorar o que encontrar pelo caminho. A natureza da criatura é travessa e astuta. Ele é conhecido por pregar peças nos habitantes locais, especialmente em crianças e viajantes desavisados. O Galafuz se esconde nas sombras e se aproveita da curiosidade das pessoas, muitas vezes levando-as a se perderem ou a se meterem em encrenca. Apesar de sua fama de brincalhão, ele também é visto como um protetor das florestas e dos animais, punindo aqueles que desrespeitam a natureza e os seres vivos em geral. A origem do Galafuz é envolta em um mistério. Em algumas lendas, acredita que ele seja um espírito de um caçador que se tornou um guardião da floresta após sua morte, enquanto outras histórias dizem que ele é uma criatura criada pela própria natureza a fim de manter o equilíbrio. A figura do Galafuz pode ter suas raízes em mitos indígenas, refletindo a relação entre os seres humanos e a natureza, como sempre. A curiosidade é que ele é frequentemente mencionado em festas e celebrações populares, onde seu nome é associado a danças e músicas folclóricas. Muitos acreditam que se alguém conseguir ver o Galafuz, isso trará sorte e proteção, enquanto outros afirmam que ele aparece para aqueles que estão perdidos em busca de orientação. Além disso, existem tradições que envolvem a criação de talismãs inspirados nele, com a intenção de trazer sorte e afastar energias negativas. O Labatute é uma entidade mística do folclore brasileiro do sertão nordestino, conhecido na região da Chapada do Apode, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Os seus pés são redondos, suas mãos são compridas, os cabelos são longos e assanhados, e seu corpo é cabeludo, tendo só um olho na testa, e seus dentes são como os de elefante, sendo considerado pelos nativos pior que o lobisomem, a caipora e o cão coxo. O Labatute costuma aparecer em noites sem lua, nas estradas do interior, assombrando viajantes solitários ou moradores de pequenas vilas. É dito que quem o encontra, ele desafia para uma corrida ou uma prova de coragem,
onde a pessoa precisa se manter calma, pois qualquer sinal de medo pode selar o seu destino para sempre. A lenda do Labatut surgiu no Nordeste brasileiro, e acredita-se que tenha sido inspirado no general Pierre Labatut, que participou das lutas pela independência do Brasil. Após sua morte, sua figura foi mitificada como um espírito vingador, uma alma penada que vaga pelo sertão em busca de justiça ou vingança. Com o passar dos anos, a sua história foi ganhando novos elementos e se mesclando às tradições locais, transformando-se em um espectro que pune os injustos e amaldiçoados. Em algumas regiões, acredita-se que o Labatut só pode ser derrotado ou afastado por alguém que mantenha uma vela acesa ou uma oração firme. Outra curiosidade é que em certas versões ele não busca apenas assustar, mas também proteger os pobres e desamparados, atuando como um justiceiro sobrenatural que pune aqueles que exploram ou prejudicam uns aos outros. A onça-boi, também conhecida como a onça da terra, é uma criatura especialmente associada à região amazônica, descrita como uma onça grande, semelhante a uma onça pintada. Essa entidade se destaca por seu porte robusto e musculoso. Seu pelo é geralmente escuro, com manchas que podem variar entre amarelo e marrom, lembrando características de onças comuns. A principal diferença é que a onça-boi é muito maior, com olhos que parecem brilhar intensamente na escuridão, dando uma aparência ameaçadora. É uma criatura noturna e territorial, conhecida por ser extremamente agressiva e protetora do território. Ela se alimenta de presas maiores, como bois e outros animais de grande porte, o que contribui para o seu nome. Os relatos se descrevem como uma criatura astuta e rápida, capaz de se mover silenciosamente entre árvores e arbustos. Muitos acreditam que a onça-boi pode ser uma manifestação de vingança ou proteção, atacando aqueles que ameaçam o equilíbrio. A origem da onça-boi remonta a lendas indígenas que falam de um espírito guardião da floresta. Segundo a tradição, essa criatura teria surgido como resultado de um ritual de proteção, conjurado por xamãs, para defender a floresta de caçadores e exploradores. Assim, a onça-boi se tornou um símbolo de força e resistência, refletindo a conexão profunda dos povos indígenas com a natureza. Curiosidade interessante é que muitos moradores da Amazônia consideram a onça-boi uma figura mística que protege a floresta. É comum ouvir histórias de pessoas que, após avistarem a criatura, experimentaram mudanças em suas vidas, como aumento na sorte ou prosperidade, enquanto aqueles que desrespeitam enfrentam infortúnios. Esse aspecto da onça-boi reforça a ideia de que a natureza deve ser respeitada e preservada sempre. O Gorjala é uma criatura mítica, especialmente conhecido na região Nordeste. Ele é geralmente descrito como um ser humanoide de alta estatura, com características grotescas, como uma pele feita de pedra e uma cabeça desproporcional, com olhos grandes e profundos. Seu nome significa garganta, e algumas interpretações refere-se à boca imensa que ele possui. A sua aparência é frequentemente associada a uma mistura de homem e animal, dando uma aura de mistério e terror. O Gorjala é conhecido por ser uma criatura solitária e territorial, que habita áreas rurais e florestas densas. Ele é noturno e se torna ativo ao cair da noite, em busca de alimento e de novas vítimas para aterrorizar. Sua voz é seu principal instrumento de caça, emitindo gritos que podem paralisar de medo os que estão próximos. É dito que ele é especialmente atraído por pessoas que se aventuram sozinhas pela mata, e seu grito pode ser ouvido a longa distância, causando pânico. A origem do Gorjala está ligada a lendas locais, que falam de um espírito vingativo ou de um homem que, em busca de poder, fez um pacto com forças obscuras. Esse pacto o transformou em uma criatura monstruosa, condenado a vagar eternamente em busca de almas para se alimentar. A figura do Gorjala também pode ser vista como uma representação dos medos e superstições das comunidades locais. Uma curiosidade é que ele é frequentemente utilizado como figura de advertência em histórias contadas por crianças. Pais e avós costumam mencionar sua existência para desencorajar os jovens a se aventurarem sozinhos durante a noite, enfatizando que se não obedecerem às regras, poderão encontrar Gorjala. A desgraça pelada é frequentemente associada a lendas de terror e superstição. Ela é descrita como uma mulher esquelética, sem roupas, com a pele pálida, quase transparente. Seus olhos são profundos e sombrios, transmitindo uma aura de tristeza e desespero. A aparência dela é frequentemente envolta em mistério, e a sua presença é capaz de causar um arrepio na espinha. É conhecida por vagar solitariamente durante a noite, especialmente em florestas densas ou lugares que não tem ninguém. Ela costuma aparecer em momentos de grande desespero ou tristeza, buscando amedrontar todos no seu caminho. Se você chamar o nome dela, com certeza ela irá até você. A origem da desgraça pelada está enraizada em histórias de tragédias pessoais, ou de grandes perdas, ou de pessoas que foram abandonadas, transformando-se em espíritos vingativos.
Algumas versões da lenda afirmam que a desgraça pelada é o espírito de uma mulher que foi rejeitada em vida, levando a vagar eternamente em busca de reconhecimento e compaixão. Essa figura é uma reflexão das dores e desafios da vida das mulheres. Uma curiosidade interessante sobre a criatura é que ela é muitas vezes mencionada em contos de geração mais velhas, sendo usada como um alerta para as crianças sobre a importância de respeitar os sentimentos alheios e estar sempre ciente do sofrimento dos outros. Essa lenda serve como um lembrete de que a empatia e a compreensão são essenciais da convivência humana e que a dor de não ser reconhecida é itinerante de ser humano a ser humano. O minhocão não é aquele que se esconde dentro da cueca, falando do criptídeo brasileiro. É descrito como um enorme verme ou minhoca gigante, que pode alcançar até 30 metros de comprimento. Sua aparência é impressionante e aterrorizante, com corpo liso, escamoso e de coloração variando entre tons de verde e marrom, permitindo que se camufle facilmente na vegetação densa. Os relatos muitas vezes falam de um ser que se arrasta pela terra, causando tremores e deslocamentos de solo à medida que se move. O minhocão é geralmente associado a um comportamento predatório, alimentando-se de seres vivos, incluindo gado e até mesmo humanos em algumas narrativas. Ele é conhecido por atacar quando suas presas estão distribuídas ou vulneráveis. Além disso, acredita-se que o minhocão emerge principalmente em épocas de chuvas intensas ou após deslizamentos de terra, buscando abrigo e alimento. O barulho característico que ele faz ao se mover é descrito como um som profundo e ressoante, capaz de ser ouvido a longas distâncias. A origem do minhocão é distribuída por lendas indígenas, sendo considerado um espírito protetor das florestas e da terra. Algumas versões afirmam que ele é o guardião de tesouros escondidos na profundeza da terra, enquanto outras o veem como manifestação de forças naturais, simbolizando a força e a fúria da terra. Ao longo do tempo, ele foi incorporado ao folclore popular, evoluindo em sua representação e se tornando um símbolo de medo e respeito pelas pessoas. Uma curiosidade sobre o minhocão é que ele é frequentemente mencionado em histórias contadas em áreas rurais, especialmente por aqueles que trabalham no campo. Muitos agricultores e moradores locais acreditam que a presença do minhocão pode ser um sinal de que a terra está fértil, pois ele reviraria o solo, tornando mais produtivo. Ou seja, quanto mais fundo o minhocão vai, mais fértil fica. O Perna Cabeluda é uma entidade folclórica do Brasil conhecida por sua aparência peculiar e assustadora, geralmente descrito como literalmente uma perna com cabelos que anda por aí aterrorizando as pessoas. O Perna Cabeludo é conhecido por ser um caçador astuto e traiçoeiro. É dito que ele vagueia pela casa das pessoas durante a noite. Suas vítimas frequentemente incluem crianças ou pessoas que se aventuram sozinhas durante a madrugada. Dizem que ele emite sons estranhos e uivos que podem fazer com que aqueles que presenciem fiquem paralisados por medo. O Perna Cabeludo é conhecido por enganar suas vítimas, utilizando táticas como sussurrar seus nomes ou imitar vozes familiares para atraí-las. O Perna Cabeluda surgiu na cidade de Recife, em Pernambuco, na década de 1970. A história foi criada pelo jornalista Raimundo Carreiro, que escreveu sobre um vigilante noturno que encontrou uma perna peluda sob a cama de sua esposa. A população interpretou a notícia como uma criatura assombrosa e começaram a circular boatos sobre ataques noturnos. A lenda se espalhou pelo Nordeste e ganhou várias versões em cada estado, se transformando assim em uma criatura folclórica. A lenda do diabinho na garrafa é frequentemente associada a histórias de má sorte e enganos. Geralmente descrito como um pequeno demônio, com uma aparência travesta, ele tem uma pele vermelha, chifres curtos e olhos brilhantes que emanam uma luz infernal. O diabinho costuma ser representado como um ser que foi capturado por uma pessoa dentro de uma garrafa e concedeu desejos a quem o capturou. Porém, quando a pessoa morre, ela paga com sua alma, sofrendo pela eternidade nas mãos daquele mesmo demônio. A lenda do diabinho da garrafa tem suas raízes na tradição da cultura popular brasileira, sendo frequentemente associada à prática de magia e feitiçaria. É dito que a garrafa serve como uma prisão para o diabinho, e sua libertação é um ato de risco, que pode trazer consequências imprevisíveis. Essa figura se tornou parte do folclore popular, simbolizando as consequências de se brigar com forças sobrenaturais. Uma curiosidade sobre a lenda do diabinho da garrafa é em que algumas versões, se você colocar um ovo dentro de uma garrafa e uma noite de lua cheia, tampar com um pano e esperar por 7 dias, lá vai estar o diabinho pronto para conceder desejos para você. É uma lenda muito recorrente no Brasil. Chupa-chupa não é uma entidade ou uma criatura. É um evento que ganhou notoriedade do Brasil durante a década de 1970, especialmente no estado de Minas Gerais. Relatos de supostas abduções e aparições de objetos voadores não identificados em áreas rurais
deram origem à história de seres extraterrestres que desciam de suas naves e interagiam com a população. As descrições geralmente incluem luzes brilhantes no céu e uma sensação de paralisia ou hipnose nas pessoas que testemunhavam os fenômenos. Durante o evento, muitos relatos indicavam que as testemunhas se sentiam atraídas por luzes intensas que surgiam no céu durante a noite. Algumas pessoas relataram ter visto objetos em forma de discos pairando sobre suas propriedades, enquanto outras mencionaram ter sido tocadas ou sugadas por essas entidades. A sensação de perda de tempo e amnésia temporária era comum, com alguns indivíduos afirmando que sentiam efeitos físicos, como dores ou marcas em seus corpos após os encontros. O comportamento dessas entidades, conforme descrito, era muitas vezes enigmático e cercado de mistério, levando à especulação sobre suas intenções. O fenômeno chupa-chupa começou a ser documentado em 1977, quando um aumento no número de relatos de encontro com OVNIs e abduzidos foi notado, principalmente na região de Varginha, em Minas Gerais. Esse fenômeno se entrelaça com o crescimento do interesse público em extraterrestres e teorias da conspiração, culminando em um evento cultural e social que alimenta essas histórias. Eventos de chupas, como eram chamados, eram frequentemente associados a relatos de contato imediato com extraterrestres. Uma das características mais interessantes sobre o fenômeno chupa-chupa é que muitos relatos parecem seguir um padrão semelhante, com descrições quase idênticas entre testemunhas diferentes, o que levanta questões sobre a possibilidade de uma experiência coletiva. O caso mais famoso associado ao evento é o caso Varginha, em que algumas testemunhas afirmaram ter visto uma criatura extraterrestre, dando origem a um intenso debate sobre a existência ou não de vida fora da Terra. Hello? As 13 Almas Benditas é uma narrativa popular no folclore brasileiro, que se passa em um pequeno vilarejo. Segundo a história, 13 almas de criança que faleceram tragicamente em um acidente de carro durante uma tempestade são protetoras da comunidade. Elas são frequentemente descritas como espíritos luminosos, com aparência etérea e sorrisos serenos. Cada alma possui uma cor específica que representa suas virtudes e a pureza que elevou a benditas. São conhecidas por proteger a vila e os seus habitantes, aparecendo em momentos de necessidade para ajudar aqueles que estão em perigo. Muitas vezes, acredita-se que manifestam como luzes que guiam os perdidos ou como sussurros que orientam os moradores no momento de desespero. Seus avistamentos são considerados um sinal de boa sorte, e os habitantes costumam deixar oferendas em suas memórias. A lenda se originou a partir de um trágico acidente ocorrido há várias décadas, quando um grupo de crianças, a caminho da escola, foi atropelado por um veículo em alta velocidade. A história se espalhou pela região, e com o tempo, as crianças foram transformadas em almas protetoras, sendo adoradas como santos locais. Algumas versões da lenda afirmam que as almas foram escolhidas pelos deuses para zelar pelo bem-estar da comunidade em que viveram. Uma curiosidade interessante sobre a lenda é que a data em que ocorreu o acidente é celebrada anualmente como um dia de oração e agradecimento. Durante essa festividade, os moradores realizam procissões e acendem velas em homenagem às almas, na esperança de receber bênçãos e proteção. As crianças são especialmente incentivadas a participar, acreditando que a pureza de seus corações as conectará com as almas benditas. A lenda da Maria Sangrenta, também conhecida como Blood Mary, é um conto folclórico muito popular aqui no Brasil. A história varia de acordo com a região, mas a essência permanece a mesma. Maria Sangrenta é o espírito vingativo de uma mulher, que aparece quando seu nome é repetido por 3 vezes ou mais, olhando para o espelho. Ela é frequentemente descrita como uma mulher pálida e fantasmagórica, com longos cabelos pretos e olhos vermelhos ou vazios, além de estar coberta de sangue, simbolizando sua morte trágica ou violenta. A sua aparência aterrorizante é marcada por uma aura de vingança e desespero, e o seu reflexo no espelho geralmente surge acompanhado de gritos ou gemidos. Ela é invocada ao realizar um ritual, onde o nome Maria Sangrenta é repetido várias vezes em frente a um espelho. As pessoas acreditam que ao surgir, ela pode arranhar o rosto de quem invocou,
puxar para dentro do espelho ou assombrar a pessoa por dias ou anos, trazendo má sorte e pesadelo. Alguns relatos afirmam que ela persegue suas vítimas por onde quer que elas vão. A lenda tem várias origens variadas e remonta a crenças antigas sobre espelhos e sua ligação com o mundo espiritual. Em algumas versões, Maria Sangrenta seria o espírito de uma mulher que morreu de forma trágica, seja por homicídio, traição ou vingança. Outras versões associam a figuras históricas, como Rainha Maria I da Inglaterra, conhecida por suas execuções sangrentas. O boi da cara preta é famoso em muitas cantigas do folclore brasileiro e se apresenta como um boi grande e ameaçador, com a peculiaridade de ter a face escura e feroz. A figura é frequentemente representada com olhos brilhantes e chifres imponentes, e sua pelagem é geralmente descrita como preta com um tom muito escuro. O boi é associado a um caráter sobrenatural, sendo temido e respeitado pelas crianças e moradores de várias comunidades. O boi da cara preta é conhecido por ser uma criatura que persegue e assombra crianças desobedientes, especialmente aquelas que não respeitam os avisos dos adultos ou se aventuram ao sair de casa à noite. Segundo a lenda, ele aparece repentinamente, causando medo e pânico. Em algumas versões, o boi é descrito como uma espécie de vigilante, que tem a função de ensinar lições de moral, alertando sobre os perigos que podem existir fora de casa. Uma curiosidade sobre o boi da cara preta é que ele é frequentemente mencionado em canções de conto infantil, como dito no início do tópico, sendo o personagem mais emblemático do folclore brasileiro. Além disso, o boi é frequentemente associado a festas populares e celebrações, onde sua figura pode ser representada em danças, brincadeiras e símbolos. O encoraçado é uma lenda muito conhecida no Nordeste brasileiro. Ela conta a história de um homem um tanto peculiar, que possui hábitos noturnos e questionáveis. Ele possui uma roupa de couro totalmente preto como a noite, lembrando um cangaceiro, porém com uma diferença: ele não é humano, e sua roupa cheira a sangue fresco, de animais ou humanos, daí sua fama de um vampiro brasileiro. Assim como nas lendas de vampiro ao redor do mundo, ele só entra na casa se for convidado, porém, ele sempre arruma um jeito de ser convidado. Devido à sua natureza corrupta, ele prefere vítimas que não frequentam igrejas, e sempre que ele chega em algum lugar, ele já tem em mente de quem que ele vai se alimentar. Por se tratar de um mau presságio, a sua presença causa alguns efeitos no ambiente, como as galinhas param de botar ovos e de comer, os cachorros não saem de casa e choram o dia inteiro. Quando sentem a presença da besta, os moradores costumam sacrificar um animal, pois a lenda local diz que esse sacrifício pode servir para afastar a criatura. Além de tudo, ele é um monstro invencível. Diferente de outros vampiros, o alho, cruzes, luz solar, água benta e estacas de madeira não funcionam para derrotá-lo. Ao se deparar com o encoraçado, sua única ação deve ser aceitar o seu destino e rezar para acabar rápido. Você já viu esse vídeo? Ó, na moral, velho, eu não ia zoar, não. Eu ia fazer um vídeo 100% sério, mas, cara, com esse bicho não tem como, não. Eu tive até que censurar o nome, porque senão o YouTube já sabe, né? Você conhece o Chupaci de Goianinha? Com certeza você já deve ter visto esse vídeo de meme. Não é possível, já deve ter visto, sim. É simplesmente um bicho feião que assombra a cidade de Goianinha. Não tem o que falar, velho. É um bicho rosa, parece um ser humano pelado. E o que ele faz? É só você ver o nome dele original, você descobre o que ele faz. Aparentemente, ele é tipo um chupacabra da vida, só que ele se alimenta por um lugar bem mais peculiar, sei lá, cara. Não sei se ele é uma criatura real do folclore ou é um meme da internet, mas eu tinha que falar dele nesse vídeo. Então fica aqui a menção honrosa dele nesse vídeo. Se vocês quiserem, realmente, eu posso fazer um vídeo de meme falando da criatura, inventando uma história e tal. Então deixa nos comentários se vocês vão querer. E lembre-se, quando for visitar a cidade de Goianinha, tome cuidado com o Chupaci.
E esse foi o vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa. Já deixou? Então vamos lá. Eu gostei muito de fazer essa série de vídeos. O folclore brasileiro é muito rico, cara. Tem várias criaturas sinistras por aí. Talvez no futuro eu possa até falar mais dele. Mas por enquanto, essa foi a trilogia de vídeos sobre as entidades perturbadoras do folclore brasileiro. Não se esqueça de assistir a parte 1 e a parte 2, que vão estar nas recomendações e no link abaixo na descrição. Enfim, espero que tenham gostado de me acompanhar nessa jornada pelas matas densas e profundas do Brasil. Por hoje é só, até o próximo vídeo, falou! Casca de bala, casca de bala. Um amigo meu gosta de uma vaquejada. E um amigo meu gosta de vaquejada. Casca de bala.